O STF negou ontem o recurso do Bolsonaro contra a sua condenação. Mas, Eltan, o Bolsonaro ainda tem uma cartada final? Presta muito atenção hoje nesse nosso encontro com justiça, porque o processo contra o Bolsonaro está se aproximando do fim e do momento que Moraes tanto esperava, em que ele finalmente vai decretar a prisão do Bolsonaro. Esse momento está mais perto do que nunca, infelizmente, por isso fica aqui comigo para você entender duas coisas. Primeiro, qual é o cenário que o Bolsonaro enfrenta agora? Segundo, qual é a saída, por mais difícil que seja, que se desenha para ele? Bora então para o primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu na Gazeta do Povo, que já era previsível. Sem Fux, primeira turma rejeita recurso de Bolsonaro e mantém a condenação. Gente, isso aqui já era esperado. Os embargos de declaração, que é o recurso que foi julgado agora, é um recurso que não é capaz de reverter a condenação. Mas ele ajuda a deixar a decisão mais clara para um novo recurso que vai ser oferecido depois, sem falar que ele ganha tempo para os réus, para as partes. O julgamento desse recurso aconteceu no plenário virtual do STF e poderia durar até o dia 14 de novembro. Mas, vejam bem, todos os 4 ministros da primeira turma já votaram de uma vez para negar os recursos de todos os réus. Gente, o que acontece é visivelmente que eles estão correndo com tudo para carimbar de vez a condenação e jogar todo mundo na cadeia, especialmente o Bolsonaro. Esse é o cenário, mas a questão é, o que acontece agora, hein? Quais são os próximos passos? E tem alguma saída para o Bolsonaro? Antes de eu ir para esse segundo ponto, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada e para a voz a nossa indignação contra todas as injustiças desse caso chegar ainda mais longe. E agora, bora lá para o segundo ponto. Agora que os embargos foram negados, abre-se o prazo para Bolsonaro recorrer de novo. E desta vez não é mais embargos de declaração, agora são os chamados embargos infringentes, que é um recurso cabível quando existe uma divergência a favor do réu. E a divergência nesse caso existe, e ela está muito bem fundamentada no voto do ministro Fux, pessoal. Só que aqui entra uma outra discussão jurídica sobre o cabimento agora desse novo recurso, desses tais embargos infringentes. E a polêmica é a seguinte: julgamentos criminais sempre foram feitos aí pelo plenário do STF, composto por 11 ministros. Nesse cenário, a Corte aplicava a regra de que só cabiam os embargos infringentes quando existiam pelo menos 4 divergências. Por que, Deltan? Porque o recurso seria julgado pelos mesmos 11 ministros que fazem parte do plenário e que tinham dado a decisão original. Então, se os 11 ministros vão rejulgar o caso, qual é a chance de mudar o resultado? São os mesmos 11. No final das contas, para que o recurso tenha alguma perspectiva de sucesso, era necessário convencer pelo menos 6 dos 11 ministros. E para que esse resultado fosse minimamente provável, era razoável existir ou exigir a existência de pelo menos 4 votos discordantes. Porque aí o que você faz? Se você tem lá o quórum completo de 11 ministros e você tem 4 votos divergentes, você tem que conquistar ou reverter pelo menos 2 votos, porque aí os 4 divergentes mais 2 dá 6, e 6 a 5 você reverteria o resultado do julgamento. Só que, desde dezembro de 2023, os julgamentos criminais eles passaram a ser conduzidos pelas turmas do STF. E uma turma tem 5 ministros, não é como o plenário que tem 11. E aí, no caso da Débora do Batom, o Moraes restringiu o cabimento dos embargos para casos em que houver pelo menos 2 divergências. Isto é, a metade do que era exigido para caber recurso de embargos infringentes contra a decisão do plenário. E aí, olha aí essa matéria aqui que saiu. Apesar da divergência de Fux, jurisprudência dificulta recurso de Bolsonaro ao plenário do STF. Por que, Deltan? Justamente porque o Moraes, no caso da Débora, exigiu 2 divergências. E por que 2 divergências? Porque é metade do requisito de 4 votos divergentes que existia no caso de decisão do plenário. Como o plenário tem 11 ministros e a turma tem 5, o que o Moraes fez foi simplesmente dividir por 2 o número de votos divergentes que seriam necessários para oferecer esse recurso. Mas essa matemática não faz sentido. Por que, Deltan? Isso porque, mesmo se houver uma única divergência no julgamento da turma, a opinião preponderante dos outros 4 vencedores da turma pode ser facilmente revertida se o caso for para o plenário. Por quê?
porque caso os outros 6 ministros do plenário discordarem dos primeiros 4, num novo julgamento que venha, os 6 vão ganhar dos 4. Além disso, a Constituição e o Pacto de São José das Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, faz parte, prevêem um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O que é isso, Deltan? Todo brasileiro tem direito a um recurso para um novo tribunal ou para uma nova turma de juízes para revisar a sua condenação criminal. No caso do Bolsonaro, que é julgado direto no STF, isso significa, no mínimo, permitir que uma divergência apenas seja suficiente para que os embargos infringentes sejam decididos pelo plenário, para que o Bolsonaro possa ser rejulgado, para ele ter o duplo grau de jurisdição. Como teve um voto de divergência, que foi o voto do ministro Fux, Bolsonaro poderia tentar então ingressar com esse recurso e ele deveria ser processado. E agora o que tem que acontecer é uma pressão para que isso aconteça dos advogados, dos juristas e todo mundo que entende que o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental do Brasil por conta do Pacto de São José na Costa Rica. Isso não é opinião minha, isso é lei, gente, isso é o básico, é você ler o direito brasileiro. Não tem nem questionamento, não é um assunto que tenha polêmica, que tenha discussão, não. Todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas vamos ser franco, a chance disso ir para frente, no caso Bolsonaro, é remota. Por quê? Porque Bolsonaro está na Câmara de Gás do Supremo, na turma anti-Bolsonaro. Como a gente sabe, o que o Moraes e os seus aliados do Supremo mais querem é acabar logo com o processo do Bolsonaro, jogá-lo numa prisão e jogar a chave fora. Ainda que eles tenham que passar por cima, mais uma vez, da Constituição, das leis e de todos os direitos fundamentais possíveis. Afinal, já passaram e atropelaram tantos. Quem que vai ser mais um atropelado, não é? Me diz uma coisa, você gostou dessa análise? Você entendeu melhor? Ela te ajudou a entender o cenário, os próximos passos, as chances e as dificuldades? Então eu preciso te dizer que essa análise é parte da minha coluna deste sábado da Gazeta do Povo, que eu te convido desde já a ler, assinando esse jornal que liberou para você, que está inscrito aqui no meu canal, a melhor promoção do ano. A Black Gazeta. É a Black Friday da Gazeta que dá 70% de desconto na assinatura, gente. 70% de desconto. Olha aí. Um ano de acesso só por R$ 8,25 por mês. Gente, R$ 8,25 é menos do que uma ida na padaria. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e garanta sua assinatura. De R$ 27,90 por mês por apenas R$ 8,25 no primeiro ano. Isso é um desconto aí que faz com que você pague menos de R$ 100 por ano para você poder acessar conteúdos exclusivos como artigos meus, o Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Marcel Van Hatten, R$ 8,25 por mês, pessoal. Um imenso de um desconto, era R$ 27,90 e foi para R$ 8,25, menos de um terço, um desconto de mais de 70% aí. R$ 8,25 por mês para você se informar com o melhor jornal do Brasil e que compartilha dos nossos valores cristãos, conservadores e de direita. Agora mesmo eu estou aqui em Jataí, em Goiás, dando uma palestra para o agro e a Gazeta tem artigos como esse aqui que eu vou mostrar para você. Ó. Olha aí, do Pedro Lupion, que fala das recentes vitórias do agro no Congresso. E se o agro sustenta o Brasil e é uma vitória do agro, então é uma vitória aí do Brasil. Então, pessoal, acesse agora aí, gazetadopovo.com.br/Deltan, ou então você pode mirar aqui no QR Code da tela, ou clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Nós nos vemos lá, espero você lá dentro e depois me diz o que você achou da minha coluna de hoje lá na Gazeta do Povo. Grande abraço. Será que a Lei Magnitsky fracassou contra Alexandre de Moraes? Bom dia, bom dia, bom dia, porque nesse nosso encontro com justiça eu vou responder essa pergunta em 2 pontos. Primeiro, eu vou mostrar para você o que os ministros do STF estão falando aí pelos cotovelos sobre os efeitos da Magnitsky. E segundo, eu vou te mostrar quais foram os efeitos reais dela e o que ainda pode acontecer. Bora lá então direto com essa matéria da revista Veja que levantou toda essa discussão. Os 3 meses da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes no STF. Veja o que diz a matéria aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes do STF completou recentemente 3 meses na temida lista de alvos da Lei Magnitsky. Colegas dele do Supremo tratam com ironia esse teste de fogo imposto pelo governo Donald Trump para dar algum discurso a Eduardo Bolsonaro. Gente, que linguagem do governo, hein? Parece que quem tá falando é o STF ou é o próprio governo Lula e não o jornalista. Segue aqui. Aspas.
A vida segue normal por aqui, diz um magistrado, que também teve sanções do governo americano, no caso, a suspensão do visto de entrada no país. Gente, aí tá a grande primeira mentira. É mentira que a vida segue normal no STF. Tanto é mentira que o STF passou por várias mudanças desde então. Barroso se aposentou, Fux virou um verdadeiro bastião da defesa da Constituição e da aplicação técnica da lei contra os abusos de Moraes. Fux foi para a segunda turma e formou uma nova maioria para se contrapor a Moraes e os seus aliados, podendo garantir vitórias à direita no Supremo. Ministros aparecem chorando nas sessões do tribunal, dia sim e outro também. Acabaram aqueles convescotes e eventos chiques dos Estados Unidos, com tudo pago por empresários com interesses em casos julgados na corte. Vários eventos que antes aconteciam no exterior passaram a acontecer aqui mesmo, no Brasil, ou então na Argentina. E os ministros querem me dizer que nada mudou. Mentira desavada. Mas vamos seguir aqui, ó. A inclusão de Moraes na Lei Magnitsky, que se deu em julho, como uma forma de intimidar o magistrado antes do julgamento de Jair Bolsonaro na ação do plano do golpe. Isso aqui é outra mentira descarada. Embora o governo americano tenha se referido sim ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, ele também disse que Alexandre de Moraes violou direitos humanos e direitos constitucionais de outras pessoas. Olha aqui, ó. Isso aqui é o comunicado oficial do Departamento de Tesouro americano. E olha o que diz. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e Brasil. E por aí vai. Ou seja, não se trata apenas de Bolsonaro, tá muito claro isso. Não foi uma forma de intimidar Moraes antes do julgamento, é claro que não. Essa narrativa aqui do jornalista é a narrativa do governo Lula, do STF. E essa é a nossa crítica à grande imprensa. Ela virou um locutor, virou um megafone das narrativas do STF do governo. Gente, essa lei aí é para punir violadores de direitos humanos. O Moraes viola direitos humanos dia sim, dia também, como mostrou os Estados Unidos. Ou a gente esqueceu das pessoas em situação de rua, os famosos moradores de rua que foram presos por tentativa de golpe de Estado. Olha aí, 5º morador de rua réu pelo 8 de janeiro que foi absolvido. 5º! Quantos outros não estão presos lá ou foram condenados no meio da multidão? Quantos inocentes foram presos e condenados no meio da multidão que não são moradores de rua, hein? Quantas pessoas presas por tentativa de golpe de Estado, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito? Além disso, o ministro ele também atingiu empresas e cidadãos americanos, como eu li antes, e olha isso aqui, ó. Inquérito contra Elon Musk no STF está parado há 3 meses. Então o ministro ele foi punido pela lei e ele está, ao que consta na imprensa, sem cartões de crédito de bandeiras internacionais como Visa, Mastercard. Ele também teve bloqueado a qualquer propriedade que ele tenha nos Estados Unidos. Ele também foi proibido de entrar lá. E tem mais. Como a gente sabe, a esposa do Moraes e o Instituto Lex, que funcionava como uma verdadeira holding patrimonial da família, com mais de 20 milhões de reais em imóveis registrados em nome da empresa, também foram sancionados pela Magnitsky. Mas tem um fato aqui. Vamos fazer uma concessão. Tem um fato. Moraes não recuou. E isso fez os ministros do STF terem solidariedade em relação a ele, que passou a ser visto aí como um injustiçado, um perseguido pelos americanos. Quem diria, hein? O perseguidor agora virou perseguido. Mas então, Deltan, a esperança de ver o ministro sendo punido acabou? Antes de eu te responder isso, você já sabe. Senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nada. E se você quer apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, se torne membro aqui do canal. Isso ainda vai te dar acesso a vídeos exclusivos e vai te dar prioridade na resposta aos seus comentários. Bora lá então, gente. A esperança de punições mais sérias a Alexandre de Moraes ainda não acabou. Vamos lembrar que o Tesouro americano ele pediu há alguns meses informações aos bancos brasileiros a respeito da aplicação das sanções da Magnitsky contra Moraes. E a essa altura os bancos já responderam. E a reação do governo americano deve vir em breve, especialmente se os bancos brasileiros não estiverem cumprindo a Magnitsky corretamente. Mas uma coisa é certa, nós, como brasileiros, não devemos e não vamos ficar apenas na esperança de que uma ajuda ou socorro venham de fora.
Nós precisamos continuar lutando aqui contra os abusos e pela responsabilização de quem viola os direitos humanos, e é por isso que continua sendo mais essencial do que nunca que a direita ocupe 2/3 das cadeiras do Senado no ano que vem. Só assim nós poderemos garantir a punição que mais importa, que é o impeachment constitucional dos ministros do STF que abusaram do seu poder. Você concorda com isso? Concorda? Conta pra mim aí nos comentários.